Meus queridos, amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, que Deus continue nos abençoando. Estou aqui mais uma vez para mais uma reflexão da Palavra de Deus. E desta feita, eu vou fazer aqui uma pergunta e fazer aqui um apontamento. Quero que você preste bem atenção para que não seja equivocado naquilo em que você vai ouvir, ok? O que de fato o cristão deve priorizar? Qual a prioridade do cristão? Olha o que estou perguntando. A família ou a igreja? Escute bem a pergunta. Qual a prioridade do cristão? A família ou a igreja? De antemão, eu quero deixar um versículo que está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo número 6, verso 33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A pergunta não foi sobre esse texto, mas estou lendo porque alguém vai cogitar sobre isso. Por isso que estou lendo o texto. Eu perguntei o que é que o cristão deve priorizar. Claro, né? A gente sabe que a prioridade do cristão é buscar a Deus. Buscar a Deus. Mas a pergunta literalmente não é essa. A prioridade do cristão qual que é entre essas duas questões? Igreja ou família? Ok? Meus amados, já visto que muitas pessoas se preocupam muito, né, em fazer a obra e fazer isso ou fazer aquilo para Deus, tal, enfim. Mas muitas vezes esquecem do primordial, que é a sua própria família. Uma vez que você perde a sua família, você perde, eu diria, na questão mais de obreiro, ele perde o seu ministério. O obreiro sem família é um obreiro sem ministério. Isso depende, claro, depende muito de onde você vai estar fazendo parte, qual é a organização que você está, né? Depende, mas literalmente, quase que literalmente seria isso. Se eu perco a minha família, eu não tenho ministério. Que muitos se preocupam nessa questão, né, de estar ali empenhado, corre para ali, vai para lá, atende isso, atende aquilo, tal. E enfim, e deixa a família de lado. Por isso que a pergunta surgiu: o que é que você está dando prioridade? A igreja, né, o organismo ou a família? Então, é uma coisa para nós pensar, para nós refletir biblicamente. Escute que eu não estou colocando aqui a questão de quem você deve buscar. Não. Buscar primeiramente o reino de Deus, ou seja, Deus. Claro, isso aí é indiscutível. Eu coloquei aqui fiz aqui duas colocações, né, de prioridade: igreja ou família. Vamos lá. Vamos para a segunda carta que Paulo escreve, ou a segunda epístola a Timóteo, capítulo número 3. Capítulo 3. E o versículo 5 diz assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Olha bem, aí o negócio começa a apertar, não é? Então, meus amados, eu quero, com essa observação, com essa reflexão, chamar-vos, né, para uma melhor atenção concernente ao reino. Talvez você seja aquela pessoa que não tem tempo para seus familiares, para esposa, esposo, filhos, né? Aí vem abrir mão de essas coisas para atender
a organização, ou seja, a igreja. Mas de fato é, quando a situação se complica para você, eu vou ir ao extremo. Quando a enfermidade lhe pega, que lhe leva para o leito, que lhe leva lá para o hospital, quem estará com você lá? A família ou a igreja? E eu não estou dizendo com isto, quero que fique bem claro, né, que eu não estou aqui sendo contra a você servir a igreja, não, de maneira alguma, não é isso. Eu estou aqui colocando a prioridade. Tem coisa que nós temos prioridade. Temos que ter prioridade em nossas vidas, certo? E aí nós temos que saber lidar com essa situação. Queridos irmãos e irmãs, se nós não formos um bom governante da nossa própria casa, como vamos dar um exemplo na casa de Deus? De que serve eu estar dentro, dando prioridade à igreja, se a minha própria família está desestruturada, se a minha própria família não tem um apoio da minha pessoa? Que exemplo darei para essas pessoas que estarei, eu diria em tese, pastoreando, ensinando, instruindo? O que estão dando comigo? Aqui eu abro aqui um leque, né, sem tamanho, para cada um pensar bem, meditar bem na pergunta da qual foi feita. Claro, né, assim, que é uma pergunta mais, um modo de reflexão, que não estou lidando com você ao vivo, para que você pudesse me interpolar, mas é para que fique essa reflexão no meu e no seu coração. Aquilo ao qual devemos priorizar. Eu tenho que priorizar alguma coisa. E essa coisa, partindo do pressuposto, eu acredito que seria mais da minha parte, família. Que estando com a família, se eu tenho família, eu tenho igreja. Se eu não tenho família, tudo vai ao contrário, né? Eu estou dizendo do seu familiar, é bom que fique bem claro. É que eu sei que tem os críticos, o autocrítico, que vai fazer as suas observações, as suas críticas, né, de uma certa maneira, que muitas vezes nem é coerente com aquilo a qual estou colocando aqui, mas enfim, mas que fique bem claro, o objetivo é que nós possamos, como disse no outro vídeo, crescer em graça e conhecimento. Quem cresce em graça e conhecimento, ele sabe dar prioridade, né? Nós temos que buscar sempre ao Senhor, com certeza. Aonde eu devo adorar ao Senhor? Me parece que eu citei essa passagem no outro vídeo, né? Mas que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Amém? É um prazer estar soltando esse conteúdo para você que precisa de uma palavra. A palavra de Deus não é minha, né? Claro, eu faço só um endosso daquilo a qual nós lemos, e para que haja uma melhor interpretação, um melhor entendimento para as pessoas que irão ouvir. Amém? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.